Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 14 ao versículo 16. Esse texto ele vai nos inserir na reflexão dessa manhã, cujo tema para esse nosso momento de reflexão: edificando uma comunidade saudável numa sociedade adoecida. Pode colocar na tela aí o tema para que os irmãos acompanhem. O texto também já está aí no slide, que pode ser projetado. Pode mudar isso. O tema então é edificando uma comunidade saudável numa sociedade adoecida. Filipenses 2, de 14 a 16, diz assim: façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é fonte de vida, palavra que nos instrui, palavra que nos alimenta, palavra que nos guia. Que o Teu Espírito tenha liberdade para agir em nós e através de nós. Que o Teu Espírito nos ilumine nosso coração e consciência, para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Espírito da verdade, tem liberdade entre nós, para nos conduzir em toda a verdade. Que eu diminua nessa manhã e o nome do Senhor seja glorificado. Que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis diante da Tua presença, Senhor, rocha minha e libertador meu. Recebe o nosso louvor e gratidão, em nome de Jesus. Amém. Eu queria deixar algumas perguntas iniciais e que você guardasse essas perguntas iniciais para o momento da conclusão desse nosso encontro. São perguntas simples, mas que talvez exijam de nós um pouco de atenção. Como é que você chega aqui nesta manhã? Como é que de fato você chegou aqui nessa manhã? Você tem amigos? Não precisa levantar a mão, não precisa. Mas você tem amigos? Eu espero que você entenda quando eu falo isso. Você tem amigos? E ao responder essa questão, você tem amigos? Você tem se sentido atendido, suportado por seus amigos? Você tem recebido, guarda a sensação de que os teus amigos lhe assistem? Mas aí eu quero inverter essa questão, perguntando também para você, se você que tem amigos, tem assistido os seus amigos? E como é que eu traduziria isso? Um simples ato de, durante a semana, ligar para a pessoa? Ou de fato, até olhar nos olhos para perceber realidades que só os amigos percebem, mesmo quando não há palavras? Você tem assistido os seus amigos? Você é uma pessoa que, ao mesmo tempo que gosta de ser assistida, assiste os seus amigos? Que gosta de ser visitada, visita os seus amigos? Que gosta de receber uma ligação, liga para os seus amigos? Pensa um pouquinho sobre isso. E por fim, você estaria disposto ou disposta a dar a sua vida pelos seus amigos? Precisa explicar o que é dar a vida por amigos? Não. Guarda essas questões aí. Nós estamos refletindo
nesse período de janeiro, a partir da primeira carta atribuída a João. E na semana passada o pastor Elton nos inseriu nesse momento inicial da carta, trouxe-nos algumas impressões importantes desse texto, dessa carta. E ele também, ao expor as suas leituras, as suas reflexões a partir daquele texto, nos fez ver que há uma correlação de ambiente formador, tanto da primeira carta de João, como do Evangelho de João. Ou seja, esse texto, ou esses textos, eles respondem a uma mesma realidade formativa, de compreensão, de reações. Os temas são muito parecidos no Evangelho e na carta. A construção linguística é muito parecida. Os temas são recorrentes. O dualismo, trevas, luz, e tantas outras categorias que aparecem no texto são comuns nos dois textos. E o nosso querido pastor Elton deixou isso evidenciado aqui. À noite, naquele domingo, próximo passado, quem pregou foi o pastor Hernando. E ele nos falou a partir do 2º capítulo do Evangelho de João. Ou seja, nós estamos inseridos no mesmo ambiente. Ao ler o Evangelho de João, ao ler a primeira carta, nós estamos falando das mesmas coisas. E quando nós olhamos os textos nas Escrituras, especificamente os Evangelhos, eles são reações de homens e mulheres que foram impactados pela vida de Jesus, pelos ensinos de Jesus. O texto, então, fala a respeito de quem Jesus foi, do que ele fez, do que ele falou, mas os textos também, eles refletem aquilo que as comunidades eram. Ou seja, quando nós falamos do Evangelho de João e da primeira carta de João, nós estamos situados no 2º século da era cristã. Estamos aqui no ambiente formativo de um texto 70 anos depois dos eventos. A carta de João, o Evangelho de João foram escritos ali aproximadamente 90 depois de Cristo, isto é, 2º século da era cristã. Então, quando nós afirmamos que o texto corresponde às experiências vivenciais, os textos eles falam de Jesus, mas os textos também eles falam das comunidades que compuseram esses textos. Essas comunidades que perceberam Jesus de um jeito e reagiram a essas percepções. Mas também os textos, eles refletem aquilo que era o desejo das comunidades, viver. Porque eles olharam a figura de Jesus e essa figura não passou para eles de maneira despercebida. A vida de Jesus motivou homens e mulheres para uma nova razão de ser, para um novo sentido. E isso precisava ser levado adiante, mas não apenas proclamar a outras pessoas. Essa proclamação era resultado do que eles viveram ou desejavam viver, Porque há uma dimensão ali que a gente fica no limite entre aquilo que precisa ser vivido, o que desejamos viver e o que de fato a gente consegue viver na prática. Mas esses textos apontam para essa direção. Um biblista já falecido estudou durante 25 anos as cartas, na verdade, os textos da chamada comunidade joanina. Ele até chama essa comunidade de comunidade do discípulo amado. Então, quando você lê o Evangelho de João, a primeira carta de João, estamos nesse ambiente da comunidade do discípulo amado. Por 25 anos ele estudou esses textos. E algumas impressões ele teve de temas que aparecem no Evangelho de João e na primeira carta, como um tensionamento entre a comunidade e o mundo. E aqui a gente não vai ter tempo nessa manhã para essas ideias de mundo que aparecem no Evangelho de João e na carta, mas fica evidente que há um combate a uma realidade denominada mundo nesse texto. Mas também há um tensionamento ali com os judeus. E eu explico o que é, ao dizer judeus, é um modelo de fé
viciada, antiga, carcomida, não os judeus pelos judeus, não um ódio nacionalista, mas esse tensionamento em relação aos judeus era daqueles que ainda não tinham adentrado nesse ambiente de uma nova vida, de uma nova experiência, estavam ainda muito presos a estruturas carcomidas de uma religião que tinha um conjunto de ritos e de ideias, mas que não se transfigurava na vida, na existência, no ser. Havia um tensionamento com os judeus. Mas tem uma coisa interessante. Se você ler com atenção esses textos, você vai perceber que há um tensionamento, inclusive, com pessoas que já tinham aderido ao movimento de Jesus. E alguns autores colocam essa comunidade joanina num nível razoável de separatismo em relação a outros grupos nascentes da igreja cristã, porque eles queriam experimentar uma dimensão ainda mais intensa dessa vida. Mas também, nessa manhã, eu não vou aprofundar esse tema desse separatismo da comunidade joanina, a gente não vai ter tempo para isso. Fato é que, ao encontrarmos esses elementos no texto, a gente percebe que o ambiente onde essa comunidade é formada é um ambiente adoecido, é um ambiente em tensão. São muitos os elementos de tensionamento nesse lugar onde essa comunidade está querendo viver a vida que Cristo ensinou. Eles estão nesse lugar de tensão. E eles querem viver uma realidade nova ali onde eles estão. E é por isso que eu proponho para essa manhã esse tema, edificando uma comunidade saudável em uma sociedade adoecida. Porque o ambiente da comunidade joanina, o ambiente onde essa igreja é formada, é um ambiente adoecido, sob todas as perspectivas, sejam elas de ordem política, porque o Império Romano ainda dominava, e num nível ainda mais elevado de tensionamento, porque já é pós-destruição do templo. Lembrem disso, o texto é escrito em 90, o templo foi destruído em 70, então já há uma nova diáspora para esse povo, há uma tensão política exacerbada, há uma tensão religiosa, porque os valores da religião estavam deturpados e as pessoas não confiavam mais naqueles que falavam em nome de Deus. A religião estava desfigurada também. Então, eram inúmeras as tensões, tensões econômicas, o empobrecimento daquela região da Palestina e tantos outros elementos que a gente poderia elencar aqui. Mas, irmãos, a gente precisa perguntar então, quando a gente fala sobre edificar comunidade saudável numa sociedade adoecida, porque a nossa sociedade está adoecida. Vocês concordam comigo? Vivemos um tempo de adoecimento social. Vivemos um grande pensador indiano. Ele disse o seguinte: não é sinal de boa saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Não é sinal de boa saúde estar bem adaptado, ou seja, não reagir mais. Essas questões não nos tocam mais, não nos afetam mais. Porque existem muitos sinais de que a nossa sociedade está adoecida. Mas a pergunta que nós precisamos fazer também, assim como aquelas que eu propus no início, é se é possível ser uma comunidade saudável, nós, Igreja Batista da Graça, no meio de uma sociedade adoecida. É possível estabelecer uma comunidade saudável numa sociedade adoecida? Mas aí eu proporia uma outra pergunta: é possível manter a saúde individual? A gente ouviu alguns testemunhos na quarta-feira aqui de irmãos que pediam por si e que pediam por outros, afetados nas suas emoções, dilacerados emocionalmente, pessoas que têm abdicado de sonhos, da família, dos projetos, porque estão adoecidas emocionalmente, estão minadas, as energias estão dilaceradas, as emoções fragmentadas. Então, como é possível manter a saúde individual para alcançarmos uma
saúde comunitária. Porque essa comunidade e qualquer outra não será uma comunidade saudável se individualmente eu e você não formos pessoas saudáveis. Essa comunidade é resultado do que somos. A saúde da Igreja Batista da Graça depende da saúde individual de cada um de nós. Então, a proporção que a gente, primeiro, identifica que estamos em uma sociedade doente e que é possível edificar, e eu quero mostrar à luz das Escrituras essa possibilidade. Espero conseguir, no tempo que tenho, colocar algumas impressões aqui, mas aí o que eu não conseguir, o Espírito vai acrescentar, porque Ele sempre faz o melhor. Mas, como então, irmãos, ao olharmos para essa comunidade joanina, e, como eu já disse, conhecida como a comunidade do discípulo amado, que nasce num ambiente tensionado, adoecido, e ela também tinha os problemas, e nós temos os nossos. Você sabe de fato quais são os seus problemas? Tem aquele, nem não me venha com os seus problemas, né? Você sabe de fato quais são os seus problemas? Nós temos os nossos, eles tinham os problemas dele. E o que nós precisamos então, irmãos, é buscarmos nas Escrituras sagradas aquele ponto que, mesmo distante no tempo, eles estavam ali na década de 90 depois de Cristo, nós estamos em 2023, no século 21. Então nós encontrarmos, mesmo com essa distância cronológica, algo que possa nos unir, que a gente possa, lendo o nosso tempo e lendo as Escrituras, encontrarmos na Escritura ou nas Escrituras a força necessária que nos anime nesse tempo no nosso caminho. Há alguns sinais de doença no nosso tempo. E um dos sinais de doença na nossa sociedade é o exagero da positividade. Eu não sei se você já leu um autor, Byung-Chul Han, é um filósofo sul-coreano, mas radicado na Alemanha, publica muita coisa. Ele tem um livro intitulado A Sociedade do Cansaço. Aí você pode dizer assim, isto é, sou eu. Quando eu falo em cansaço, eu falo, está falando a meu respeito. Mas um dos itens que ele trabalha naquele livro, A Sociedade do Cansaço, é esse exagero da positividade. Você precisa estar bem sempre. E você precisa não apenas estar bem, render sempre bem. E aí as pessoas são cobradas o tempo todo, cobradas externamente e cobradas internamente a terem desempenho. Bom desempenho. Você precisa ser bom no que você faz. E essa régua é colocada num patamar elevado e você se sente sempre impotente. Você se sente sempre aquém desse ideal que é colocado nesse ambiente aí, que a gente não percebe, está dito, está posto ou está imposto. E você sempre é cobrado a ser mais e se sente aquém. Há uma sensação generalizada de incompletude. Nos jovens, em pessoas mais experientes, há um senso de incompletude. Porque numa sociedade do mais, que cobra desempenho, alta performance, nós nos sentimos sempre menos. Não precisa responder. Acontece isso com você? Eu ouvi um é verdade, mas não precisa responder. Mas numa sociedade do mais, do melhor desempenho, você sempre tem aquela sensação, se sente menos ou menor, incapaz, impotente. E aí, então, irmãos, à luz das Escrituras, eu quero propor o primeiro caminho para edificar uma comunidade saudável. Vai aparecer aí na tela. A gente precisa ter a consciência de quem nós somos. Primeiro passo para vivermos essa realidade de uma comunidade saudável em uma sociedade adoecida é termos a consciência de quem somos. E essa comunidade joanina, a comunidade do discípulo amado, tinha a consciência que dava sentido.
Quando nós iniciamos essa série na primeira carta de João, o texto abre dizendo o seguinte: eles afirmaram que eles ouviram, que eles viram, que eles contemplaram, que eles tocaram a palavra da vida. Eles viveram uma experiência de sentido transfiguradora. A comunidade do discípulo amado e a comunidade Igreja Batista da Graça é a comunidade que viu Jesus. É a comunidade que ouve de Jesus. É a comunidade que contempla as ações de Jesus. É a comunidade que apalpa Jesus. Quantos aqui já tocaram nele pela fé? A semelhança daquela mulher que disse: olha, se eu apenas tocar na orla da sua veste, eu serei curada. A gente precisa ter consciência de quem nós somos. Porque essa palavra, a palavra vida e a palavra viva, ela se deu a nós. Não se dará em um tempo futuro, ela já se deu a nós. A palavra da vida está entre nós. E o Senhor Jesus Cristo, Ele disse: vocês já estão purificados pela palavra que eu lhes tenho falado. Vocês não estarão purificados. Todo aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Nós somos a comunidade que recebeu dessa vida. A gente precisa saber quem a gente é. E a gente se perde porque a gente não tem essa consciência no meio da sociedade adoecida. Sabe o que está lá na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 2, a respeito de Jesus? Diz que Ele, o Filho, é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Um escritor e jornalista brasileiro, conhecido senão por todos, pela maioria, Nelson Rodrigues, em 1958, ele, em um de seus escritos, cunhou uma expressão o complexo de vira-latas, né, do brasileiro. Complexo de vira-latas. E o complexo de vira-latas foi descrito como a inferioridade em que o brasileiro muitas vezes se coloca voluntariamente em relação ao resto do mundo. Os outros sempre são melhores. Os outros sempre têm uma cultura melhor. Sempre têm uma comida melhor. Sempre o país do outro é melhor. E essa expressão do Nelson Rodrigues já foi usada em muitas dissertações, em teses inclusive, na área da teoria social. E por que eu trago isso nessa manhã para a gente? Às vezes a gente vive num mundo assim. Não apenas com essa postura do brasileiro que tem a síndrome do vira-lata, mas sem essa consciência de que você é filho de Deus. Que você não nasceu da carne, mas você nasceu de um ato de amor do Cristo que se deu por nós. O Deus que se deu a nós no Filho. E na carta aos Efésios, que também é do mesmo período, do 2º século, diz que bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais, nos lugares espirituais em Cristo Jesus. Você não será abençoado tardiamente, você já recebeu todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Por isso você não tem de se sentir inferiorizado ou menorizado por essas questões que muitas vezes nos colocam, sempre nos pressionam para baixo. Nós somos filhos e filhas de Deus. É o que a Bíblia diz. A comunidade do discípulo amado afirma que a sua identidade, e afirmar a nossa identidade é dar esse testemunho vivencial. Nós tocamos e fomos tocados por Jesus. Nós vimos a Jesus e Ele também nos viu primeiro. Nós apalpamos a Ele e Ele também nos toca. Em qualquer tempo, em qualquer lugar. Não existe nada que restrinja o poder e o seu amor. O que é que está lá no Evangelho de João? Porque temos que caminhar com esses dois textos. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz que todos aqueles que o receberam, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
Você se sente filho de Deus? Você se sente resultado desse plano amoroso de Deus? Ou é só ato das nossas repetições dominicais, das músicas que a gente canta? Você se sente filho de Deus? Que não nasceu da carne, nem do sangue, mas nasceu da palavra geradora de vida. Precisamos ter a consciência de quem nós somos para edificarmos uma comunidade saudável, numa sociedade adoecida. Mas uma outra coisa que aparece como um sinal de doença da nossa sociedade, existem muitos outros sinais, é o ódio. A sociedade adoecida é a sociedade do ódio. Esses dias eu ouvi uma pensadora do nosso tempo, ela dizendo que o ódio é o novo normal. É normal odiar. É normal você ler. E o que é pior, aqueles que são instrumento de serem objeto do ódio nas redes sociais. Nas redes sociais, não é um lugar de ódio? Mas esse ódio, ele não fica estanque ali. Ele não fica apenas na rede social. Ele se transfigura nas relações de famílias que são fragmentadas, de amizades que são dilaceradas, de vidas que são subtraídas. Porque o ódio é o novo normal do nosso tempo. Tem muita coisa que fica na moda, né? E tem muita coisa que sai de moda. Mas no nosso tempo, na sociedade adoecida, odiar está na moda. Tem gente que provoca, às vezes, na rede social, para os haters entrarem em ação, né? Para sofrer ali, sabe? Levar as máximas consequências do ódio que está aí. Ofender as pessoas virou uma coisa comum. E tem pessoas que se satisfazem em ofender. E na rede social, com a equivocada sensação de anonimato. Ali eu posso falar o que eu quero, fazer o que eu quero, dizer o que eu quero. Irmãos, nós não somos iguais. Que maravilha, né? Já pensou se todos aqui fossem Joás? Pensassem como Joás? Oh, que mundo! Gostasse das coisas que Joás gosta, das músicas que ele gosta, dos livros que ele gosta de ler. Nós somos diferentes. E isso é resultado desse projeto de amor de Deus que nos criou diferentes. E a pequena diferença no outro afirma que você não é o outro. Simples assim. Você olha para a pessoa aí, que está do seu lado. A diferença sua com o outro afirma que você é você. Você é você. Tinha um quadro assim, né? Eu sou eu, você é você. As pequenas diferenças afirmam que você é você e o outro é o outro. Só que para algumas pessoas, a diferença do outro causa tanta ojeriza que eles querem eliminar o outro. Não suportam ouvir as ideias do outro. Não suportam a presença do outro. E aí a forma mais fácil para alguns é a eliminação do outro. Pronto. Eliminou. O mundo fica só eu me olhando no rio e contemplando a minha própria beleza. Nesse mundo narcisista, autocentrado. Nós somos diferentes, irmãos, e isso é muito bom. O Espírito, ele derramou sobre a igreja muitos dons. Todos aqui já receberam da parte do Senhor um dom. Aqueles que já foram selados, como lemos no início aqui, com o penhor do Espírito, já receberam da parte de Deus um dom. Nós não somos iguais. E algumas pessoas, elas usam o ódio como uma defesa para não perder o lugar. Nessa sociedade da competição, do alto desempenho, muitas vezes o ódio é utilizado para que o outro não ocupe o nosso lugar. Para que o outro não ocupe o meu lugar, o que é que eu faço? Elimino o outro. Mas aí,
Nas Escrituras a gente encontra na comunidade joanina um segundo princípio, ou um segundo passo, para edificar uma comunidade saudável numa sociedade adoecida. Numa sociedade adoecida, como é que resolve isso? É o segundo ponto. Permanecer em Jesus. A única forma da gente vencer as forças do ódio, esse ódio que é inato muitas vezes, a sociedade caída, o homem caído, a única forma da gente vencer e eliminar as forças do ódio é se permanecermos em Jesus. Na primeira carta de João, no capítulo 2, versículos 5 e 6, diz: desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como Jesus andou. E Jesus era um indivíduo que odiava todo mundo, não era assim? Que saía por aí falando mal das pessoas. Não era assim que Jesus fazia? Que ficava detratando as pessoas. Jesus era assim. Amém? Não amém. É não amém. Era o que ele não fazia. Então, a forma que nós temos de nos livrar dessa sociedade adoecida pelo ódio é permanecer em Cristo. Porque se a gente não permanece em Cristo, a gente cede à tentação do revide, à tentação da ofensa, dos maltratos, de devolver com a mesma moeda, de viver de forma rancorosa, ressentida. Permanecendo em Cristo, a gente supera o adoecimento da sociedade. Jesus Cristo, no Sermão do Monte, que está entre o capítulo 5 e 7, os capítulos 5 e 7 do Evangelho de Mateus, dos versículos 43 e 44, diz: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu, palavras de Jesus, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Fácil isso, né? Não é fácil, irmãos. Só fica fácil o que é difícil se a gente permanecer nele. No capítulo 15 do Evangelho de João, diz: permaneçam em mim. Você pode fazer essa oração ao Senhor Jesus Cristo: Senhor, eu quero permanecer em Ti, Senhor. Eu sou tentado a revidar sempre, a odiar nessa sociedade adoecida, a devolver com a mesma moeda, mas eu quero permanecer em Ti. João capítulo 15, versículos 4 e 5 diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Vamos ler essa parte final? Pois sem mim, vocês não podem fazer nada. Para sermos uma comunidade saudável, numa sociedade adoecida, é necessário permanecer em Jesus. E quem permanece nele, não odeia o outro, não detesta o outro. 1 João 2,9 diz: quem afirma está na luz. No nosso testemunho, a gente afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, é só discurso. Continua nas trevas. Ele não diz está nas trevas. Ele diz continua nas trevas. Existem muitos sinais de doença na nossa sociedade. Um terceiro sinal é o tensionamento entre o antigo e o novo. Essas são tensões que estão inclusive em documentos filosóficos importantes. O tensionamento entre o antigo e o novo, né? A gente vive essas experiências também comunitariamente. Que bom, a gente tem aqui os irmãos mais experientes, tem a nossa juventude, tem a noite da juventude hoje. E aí a linguagem da juventude é outra, a linguagem dos mais antigos experientes é outra. A forma de pensar e ver o mundo é diferente. E aí há um tensionamento entre o antigo e o novo. Aqueles que querem voltar àquele tempo assim que era bom.
E aqueles que olham aquilo que algumas pessoas dizem, naquele tempo era bom, falam assim, não, se toca, meu tio, é outro tempo. Quando eu conto eu uso algumas gírias assim, os jovens olham para mim, né? Eu estou achando que eu estou com a gíria do momento. Já está tão antigo, aí olham para mim com aquela cara de piedade, eu falo assim, eu te perdoo, pastor, eu sei. O tempo passa. A igreja precisa melhorar a comunicação. Melhorar a comunicação e ampliar a comunicação. Porque sempre existirão pessoas mais experientes e pessoas mais jovens, e essa tensão não pode gerar ruptura. A gente pode, se permanecermos em Cristo, como foi dito antes, conviver com essas duas realidades no mesmo lugar. E quando a gente olha a primeira carta de João, João fala aos pais, João fala aos jovens. Eu vos escrevi, jovens, porque vocês já venceram o maligno. Eu vos escrevi, jovens, porque a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram. Mas ele fala também aos pais. Ele comunica a uma comunidade plural que tem crianças. E lembrando disso, na próxima semana, o nosso Geração Graça, dia 22, retornará às suas atividades. A comunidade é plural, tem crianças, tem jovens, tem adultos. E ele fala aos pais, ele fala aos jovens, ele fala aos adolescentes. A igreja precisa estar sintonizada com esse discurso, que precisa, sem esgotar, sem fazer com que os princípios eles sejam eliminados, mas dialogar com essa gente nova e não deixar de comunicar e atender as pessoas mais experientes. Para sermos uma comunidade saudável, numa sociedade adoecida, não vamos construir isso se a nossa igreja for uma igreja pensada apenas para jovens, ou uma igreja pensada apenas para adultos. É uma igreja para todos. E o princípio do amor é aquilo que nos une. O princípio dessa tolerância respeitosa, que fala assim, poxa, eu não gosto muito dessa música não, mas o culto não é para mim, o culto é para o Senhor. Eu vim para um culto congregacional, eu canto essa. Mas aí depois eu procuro o ministro, não dá para cantar aquela também não? Não dá para cantar aquela outra? Não. Agora cantou o hino que eu gosto, eu levanto e canto. Essa música eu não gosto, eu fico sentado e não. Vai ter essa programação para esse, eu vou. Eu estou colocando exemplos aqui muito banais, mas para dizer o seguinte, para superarmos essa tensão do antigo e do novo, da linguagem antiga, da linguagem nova, a gente precisa entender que precisamos melhorar e ampliar a nossa comunicação. Amém? Por fim, meus queridos irmãos e irmãs, mas antes de passar para o próximo momento, eu gosto muito dessa linguagem que João usa. A primeira carta de João usa, ele tem uma expressão grega que é teknia, crianças. Nós, adultos, não gostamos de falar assim. Se alguém olhar para você e falar assim, que coisa de criança, né? O autor dessa carta dirige-se àqueles irmãos e irmãs dessa pluralidade comunitária, chamando-os de filhinhos. São crianças pequenas, crianças que estão ali naquela primeira fase da aproximação. E é muito legal que Jesus também usou isso. No Evangelho de João, capítulo 13, 33, aí eu volto a essa tese, a gente precisa conectar os dois textos. João 13, 13, Jesus usa a mesma palavra que está na carta de João, teknia. Ele diz, meus filhinhos, falando aos seus discípulos, e falando-nos hoje à igreja, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. A mesma linguagem amorosa, da familiaridade, da parentalidade amorosa, e não da parentalidade destrutiva, das relações quebradas, fragmentadas, mas esse movimento de cuidado fraterno, amável. Por fim, eu falei de alguns sinais da sociedade adoecida. Nós citamos esses sinais e vocês poderiam colocar outros.
do exagero, da positividade, do ódio como o novo normal, do tensionamento entre o antigo e o novo, mas um outro sinal de doença da nossa sociedade, com ele eu concluo essa reflexão, são as relações descartáveis, sem raízes. Relações descartáveis, sem raízes. Relações que são baseadas no ter. O que é que eu posso ganhar com essa relação? O que é que você tem para me dar? Talvez por isso você não receba mais a ligação daquele que se dizia seu amigo, porque chegou um momento que você não tinha mais o que dar para ele. Ele entendeu que não valia mais a pena essa relação, porque a relação estava baseada no que você poderia receber. Fato é que todas as relações, elas implicam nesse dar e receber. Isso é fato. Saudavelmente, o pai e o filho, esposo e esposa, as relações no trabalho, todas elas, existem trocas que são saudáveis e necessárias. Agora, eu estou falando aqui desses processos doentios, que não é troca. O outro só suga você. Você já se relacionou com pessoas assim? Que só sugam, só tiram, só exigem, só cobram, só impõem, só querem. E aí quando você está o bagaço, outros viram o alvo dessa mesma pessoa. Não permita ser destruído emocionalmente por ninguém. Porque em Cristo tudo se faz novo. Inclusive as nossas emoções. E aí, nessas relações descartáveis, a comunidade joanina estava assim também. Aqueles que começaram a mudar o discurso. Falavam em nome de Deus, mas distorciam o discurso. 1 João capítulo 2, 19 diz: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido. Quem ama, permanece. João capítulo 13, começa dizendo que Jesus, quando ele estava com seus discípulos, tendo-os amado, amou-os até o fim. Relações duradouras, relações consistentes, que reagem a essa sociedade das relações banalizadas, inconsistentes, relações que não duram. Eu não gostei daquilo ali, aí eu saio da igreja. Eu não gostei daquilo ali, eu não vou mais. Eu não gostei daquilo ali, eu não fico mais. Eu não gostei daquilo. E essas relações que, enquanto me satisfaz, eu estou. Se não me satisfaz, eu saio. Saíram porque não eram dos nossos. Jesus amou os que estavam no mundo e amou-os até o fim. E aí eu retorno para concluir as perguntas iniciais. Como é que você chega aqui nesta manhã? Você tem amigos? Você tem de fato amigos? Você tem se sentido assistido pelos seus amigos? E ao dizer amigos aqui, eu falo dessa comunidade. Eu falo de você que está sentado aí, falo de mim. Você tem se sentido assistido pelos seus amigos? Jesus falou isso aos discípulos: olha, eu não chamo vocês mais de servos, não. Eu chamo vocês de filói, ou seja, amigos, porque o amigo se dá a conhecer. Você tem vivido experiências aqui nessa comunidade assim? Porque se a gente vive isso aqui assim, a gente leva isso para a sociedade adoecida também. Mas se a gente não consegue viver isso aqui, a gente não vai poder esperar que a sociedade seja diferente. Se as nossas relações estão adoecidas aqui, não vai ter sociedade melhor lá fora. Mas é possível sermos tratados aqui. Você crê nisso? A minha agora já foi mais fraca. Há um poder, né, pastor Hernando? Pastor Hernando que gosta do amém forte e o amém fraco. Do fraco não. Mas a gente pode ser tratado aqui. Pela palavra. Vocês já estão purificados pela palavra que eu tenho falado para vocês. Se a sociedade está adoecida, a gente não pode ser contaminado por essa doença, não. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. João 15, 13 a 17. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Por tudo que eu ouvi de meu Pai,
eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu lhes escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Está difícil amar, irmãos? Está difícil amar? Está difícil amar os nossos amigos? Porque Jesus pediu para a gente amar, inclusive, inimigos. Mas está difícil amar amigos, sinceramente? Está difícil amar amigos aqui? Está difícil? Nos consola saber que na comunidade do discípulo amado, ela nos ensina também que além de amar, tem coisas que a gente não deve amar. Já é um caminho inicial para a gente. Se está difícil amar amigos, mais difícil ainda amar inimigos, como Jesus pediu, a comunidade do discípulo amado nos ensina também o que é que a gente não deve amar. E eu concluo convidando os irmãos a se colocar em pé e a gente vai ler juntos esse texto. O texto que está na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15 a 17, eu coloquei na tradução na Bíblia a mensagem. Está difícil amar os amigos? Seja sincero e fala assim, está difícil amar aqui. Não vou conseguir amar pessoas tão diferentes ainda mais diferentes nas suas ideias, nos seus costumes do que eu. Vai ser mais difícil ainda amar. Mas a palavra nos ensina também o que é que a gente não deve amar. Vamos ler juntos? Vai aparecer aí na tela? Ih, ficou pequenininho. Ah, não, tá pequenininho. Vamos colocar no texto mesmo. Ah, se bem que aí a Bíblia é mensagem, não vai ter lá. Vamos ler então. Quem tiver olhos espirituais para ler aí, lê. E deixa o Espírito completar a obra. Vamos lá? Não amem os costumes do mundo. Não amem os valores do mundo. O amor do mundo sufoca o amor do Pai. Praticamente tudo o que acontece no mundo, o quê? Desejo de seguir o próprio caminho, de querer tudo para si, de parecer importante, não tem nada a ver com o Pai. Tudo isso o afasta do ser humano. O mundo e seus desejos vão passar, mas quem faz o que Deus quer está garantido para a eternidade. Quem faz o que Deus quer está garantido para a eternidade. Nós te louvamos, Senhor, porque como comunidade ainda não somos plenamente aquilo que o Senhor quer de nós, mas seremos, porque o Senhor está nos tratando, o Senhor está cuidando. Que o nosso coração continue disposto e aberto para as ações do Teu Espírito em nós. No meio da sociedade adoecida, não queremos ser contaminados por ela, mas queremos, Senhor, ser uma comunidade saudável. Por isso começa esse trabalho em mim, individualmente, que eu seja uma pessoa saudável, que eu tenha consciência de quem eu sou em Cristo, que eu possa permanecer no Senhor, porque é isso que o Senhor quer de nós, permanece, que eu possa lidar bem com as diferenças daquele que é mais experiente ou aquele que é mais jovem do que eu possa melhorar e alcançar os diferentes com a minha comunicação, mas que eu também possa caminhar na direção de ter relacionamentos consistentes e não relações, Senhor, fragilizadas pela doença do nosso tempo. Nos dá poder espiritual, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.